Bom, então imagine um sistema mecânico bastante simplificado aqui, que vocês já estão cansados de estudar, que é um bloco em cima de uma superfície sem atrito, tá? É um sistema mecânico bastante estudado aí por vocês, onde a gente tem a força F1 F2, uma F1 com ângulo θ com a horizontal, F2 totalmente na horizontal, vetor P verticalmente para baixo, vai ter uma normal apontando para cima, e a pergunta é eu quero calcular, ele está inicialmente em repouso e sob a ação dessas forças, qual vai ser o movimento desse sistema. Então a gente tinha como calcular a, a gente tem como calcular a aceleração desse sistema mediante a segunda lei de Newton, né? Vocês já estavam acostumados a fazer isso. Mas vamos tentar fazer uma nova abordagem. Assim como falar de energia é equivalente a falar das leis de Newton, e dá para fazer tanto uma coisa como a outra, lembra que são ferramentas que vocês estão aprendendo. Vocês já aprenderam as leis de Newton, a primeira ferramenta, uma das mais poderosas aí na dinâmica. Vocês também aprenderam uma segunda ferramenta que é descrever o sistema mecânico em termos de energia, que é uma nova ferramenta que vocês têm para estudar. E agora tem uma variante aí, que eu considero como se fosse uma terceira ferramenta, que é estudar o sistema mecânico do ponto de vista do momento linear dele, tá? Então vamos tentar analisar esse sistema do ponto de vista do momento linear, tá? Então, como ele estava inicialmente em repouso significa velocidade zero, a velocidade inicial dele é zero. Isso implica que o momento linear inicial dele é zero também, né? O momento linear. E lembra que o momento linear é um vetor, tá? Ele é um vetor e eu posso até colocar, escrever com as setinhas aqui, tá bom? Então, eu tenho que o momento linear do sistema é zero porque o sistema está inicialmente em repouso, tá? No fim, no fim ele vai ter uma velocidade, tá? No fim ele vai ter uma velocidade que eu posso calcular usando a segunda lei de Newton, tá? Então, olha só, eu vou considerar aqui, eu não coloquei aqui, mas a F1, o módulo dessa força F1 é de 10 newtons. O módulo da força, eu vou precisar fazer o seguinte, senão eu não vou ter espaço para fazer conta. Eu vou, eu vou apagar isso aqui, depois eu escrevo de novo isso daí. Eu vou colocar aqui no cantinho, ó, que F1 vale 10 newtons, F2 vale 5 newtons, F2 vale 5 newtons, o peso vale 8 newtons, a normal, enfim, o peso do objeto vale 8 newtons, F1, F2, F1 10 newtons, F2 é 5 newtons e o θ vai valer, a primeira dele aqui vai ser 30 graus, tá? São números para a gente dar números aí para esse exemplo. Então vamos resolver achando a resultante desse sistema. Eu sei que inicialmente está com zero, então o momento linear inicial desse sistema é zero. Tá? Isso aí a gente já sabe porque está inicialmente em repouso. Bom, vamos calcular a resultante desse sistema. A força resultante vai ser igual em x. Em x vai ser módulo do F1 cosseno de θ. Né? Então eu vou aqui com a calculadora, eu vou adotar positivo para a direita, não estou colocando aqui, né? Não, vou pôr yx, é o meu sistema de coordenadas. Então eu vou pôr F1 vale 10, cosseno de 30, 8,7, 8,7 newtons, menos o F2, menos 5. Não tenho mais nenhuma força na direção x, portanto essa é a componente e chapéu da resultante. Mais a normal eu não tenho.
A força resultante em Y é zero, tá? Ela é zero. Não vai ter componente J chapéu, porque senão, senão o bloquinho teria algum movimento na vertical. Então a resultante tem que ser zero mesmo. Mas deixa eu fazer de outra forma aqui. Deixa eu calcular a resultante em x. Vamos fazer assim, ó. Em x, igual a gente está acostumado a fazer, né? F1 cosseno de θ menos F2 é igual. Então, lembra que aqui, nesse ponto, eu colocava massa vezes aceleração. Vamos colocar aqui ΔP x sobre ΔT. Tá vendo que eu estou colocando a variação do momento linear na direção x. É igual trabalhar com aceleração somente em x. Aqui é a mesma coisa, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu tô considerando que estou considerando apenas o movimento em x. Portanto, o momento linear, ele sendo um vetor, vai estar relacionado somente à coordenada x. E em y, também tem em y, eu vou ter normal menos peso, mais F1 seno de θ é igual a delta P y delta t. Bom, como eu já discuti com vocês, não vai ter movimento na vertical, portanto, o PY ele vale zero, né? Como não há movimento vertical, PY, não importa em que instante você olha para esse sistema, desde que o bloco não saia pulando aí na superfície, ele não tem movimento na vertical, ele só tem movimento na horizontal. Por isso, o componente y desse vetor momento linear é zero. Tá? Mas a componente x desse momento linear, ele não é zero. Ele vale um px aí que está aqui. Tá? O lado esquerdo dessa equação, então eu tiro que a normal do movimento em y, eu tenho que a normal vai ser, eu tenho como calcular, né? Como aqui é zero, vai ser peso menos F1 seno de θ. Então vamos lá, normal vai ser peso menos F1 seno de θ. E o número para normal vai ser, o peso vale 8 newtons menos F1, 10 vezes cosseno vezes seno de 30. Vale 3 newtons. Tá? Normal vale 3 newtons. Mas não estou interessado muito na normal, aqui eu só calculei ela por calcular. O importante aqui vai ser a informação que vem na coordenada x, que vai ser, olha, o lado esquerdo vai ser F1, que é 10 vezes cosseno de 30, menos F2, menos 5, a delta Px sobre delta T vai ser igual a 3,66 newtons. Tá? Lembra que esse lado aqui é força é newtons. Tá? Então, a variação do momento linear em x em função do tempo dá 3,66 newtons. O que isso quer dizer, gente? Vamos agora considerar que eu quero saber o momento linear desse sistema depois que passa 10 segundos. Vamos supor que eu esteja interessado em saber qual que é o momento linear do sistema depois de 10 segundos, passados 10 segundos. Esse ΔT vai me dar esse intervalo de 10 segundos, então eu passo para o lado de lá, eu vou ter então a seguinte aplicação. Em ΔT igual a 10 segundos, a variação do momento linear em x vai ser 36,6 newton segundo. Certo? Só passei o 10 multiplicando aqui, eu tenho um momento linear desse sistema depois de 10 segundos, que inicialmente estava em repouso, sob a ação dessas forças vai passar 10 segundos, eu tenho que o momento linear vai ser de 36,6 newtons. E se vocês olharem para essa fórmula aqui, para essa fórmula que eu cheguei aqui, ó,
Se vocês olharem para essa fórmula aqui, vocês veem que o momento linear do sistema, ele aumenta 3,66 newtons a cada segundo. Ele vai aumentando isso. E dá para ver isso aqui, né? É só multiplicar pelo intervalo de tempo. A cada segundo aumenta 3,66 newtons. O movimento do sistema vai aumentando, certo? Então eu tenho que, como eu tenho uma variação do momento linear em x aqui, que é momento linear em x final menos momento linear em x inicial, e inicialmente o momento linear em x é zero. Portanto, esse momento linear final é exatamente 36,6 newtons ou 37 newtons segundos, tá? O px aqui, o momento linear final vai ser de 37 newton segundos, tá? Então, se vocês percebem que é uma outra forma, né, de vocês estudarem o sistema, porque agora vocês sabem calcular esse P, esse vetor P, esse momento linear. E, eu entendo que se eu, como o momento linear é massa vezes velocidade, se eu dividir pela massa esse valor, se eu dividir pela massa do bloco, esses 37 newton-segundos aqui, vocês vão ter a velocidade do bloco. Tá? Vocês vão ter a velocidade do bloco em ΔT igual a 10 segundos, nesse intervalo de tempo de 10 segundos. Mas há vantagens de se trabalhar com o momento linear e não com a velocidade, por exemplo. Então, eu vou tentar abordar isso nesse exemplo também, só que eu vou modificar ele um pouquinho e vocês vão ver um resultado fantástico na mecânica. Então, é um resultado fantástico que vai guiar a nossa aula de hoje até o final. É um resultado fantástico que vocês vão ver agora. Então, eu vou, para ganhar um pouquinho de tempo, eu espero que vocês tenham entendido a continha que eu fiz aqui. É bem simples mesmo, não tem nenhuma outra interpretação. Eu fiz tudo o que podia fazer usando a segunda lei de Newton na forma ΔPx sobre ΔT. Inclusive, eu vou atualizar a minha segunda lei de Newton. Vou atualizar ela assim, ó, tá? Para que agora vocês fiquem acostumados. Só para quem é muito apegado à antiga fórmula, eu vou deixar ela escrita aqui também, tá? Então eu vou apagar isso daqui e vou modificar sutilmente esse exemplo para que vocês vejam o poder de se trabalhar com o momento linear de um sistema, tá bom?